Olá pessoal, tudo bem? Retomamos aí então nossas videoaulas, tá? Como nós tínhamos combinado na última aula, iremos corrigir alguns exercícios que nós tínhamos deixado para vocês, ok? Então o primeiro exercício que nós iremos ver é o exercício 1 da página 283, tá? De acordo com o enunciado, que vocês podem visualizar no livro didático de vocês, tá? Está dizendo o seguinte, que um corpo estando em repouso, ao aplicarmos uma força, ela teria uma força de atrito estático e ele quer saber qual seria o valor dessa força de atrito estático, correto? Então, como o corpo está em repouso, então essa força de atrito estático que existe entre o corpo que está recebendo essa força de 2 newtons e a superfície, a força de atrito estático terá o mesmo valor dessa força de 2 newtons aplicada, visto que o corpo está em repouso, certo? Então, ao aplicarmos uma força de 2 newtons, a força de atrito estático também terá 2 newtons, certo? Porém, se essa força aplicada gerasse movimento no corpo, então essa força de atrito não seria mais estática, seria cinética. Consequentemente, não teria o mesmo valor da força aplicada, seria um valor menor, ok? Então, nesse nosso exercício, teremos como resposta a letra B, tá? O valor da força de atrito estático será igual a 2 newtons. Agora vamos ver o exercício 8 da página 385, tá? Ele expôs uma situação onde apresentamos um bloco sobre um plano inclinado, tá? E esse bloco está em equilíbrio sobre o plano, ou seja, não está em movimento, correto? Para que um corpo esteja em equilíbrio sobre um plano inclinado, irão atuar algumas forças, tá? E ele está querendo que a gente consiga sinalizar a opção que tem essas forças atuantes no corpo. Então, a opção mais correta seria essa que está sendo apresentada aqui, ó, tá? Porque eu tenho a força peso apontando para baixo, tá? A normal perpendicular à superfície do plano inclinado, e eu tenho uma força, que no caso seria a força de atrito, que está oposta à tendência desse corpo de descer, tá? Para que essa força de atrito e essa força de tendência do corpo de descer o plano, elas se anulem e o corpo permaneça em equilíbrio sobre o plano, ok? Todos nós sabemos que ao colocarmos um corpo sobre um plano inclinado, quanto maior for a inclinação desse plano, né, maior será a tendência do corpo que descer o plano, certo? E para que isso não ocorra, eu tenho que ter uma força oposta a essa tendência de movimento, que no caso seria a força de atrito, tá bom? E essa opção aqui, ó, que apresenta essa configuração das forças, é a letra E, tá bom? Então, prosseguindo, temos o exercício 10 da página 385, tá? Que apresenta a seguinte situação. Temos um plano inclinado,
formando um ângulo de 37 graus em relação à horizontal, e dois corpos, o corpo A e o corpo B, que estão interligados através de um fio, tá? Que passa por uma polia, tá? Ao ser abandonado esse corpo B, tá? Ele vai exercer uma força de tração que vai puxar esse corpo A, tá? Através dessa polia, e vai gerar uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado, né? Tudo isso são dados do enunciado, ok? Então eu tenho aqui o peso do corpo B, o peso do corpo a componente do peso do corpo A no eixo X, que é o PAX, paralela ao plano inclinado, que está oposta a essa tração que vai estar puxando o corpo A, tá? O que ele está querendo saber nesse exercício? Ele está querendo saber o valor do corpo, o valor do peso do corpo B, tá? Primeiro, a gente vai encontrar o valor da tração, tá? Atuante no corpo A. De que forma? Segundo a lei de Newton, né? Força resultante atuante no corpo igual a massa vezes a aceleração. Qual a força resultante atuante no corpo A aqui, ó? Tração, que vai estar puxando o corpo, fazendo com que ele suba ao plano, menos PAX, que é a componente do peso de A no eixo X, tá? Então tá aqui, ó, tração menos a PAX igual a massa vezes a aceleração. Peso de A no eixo X vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo 37 graus, que vale 0,6, foi dado pelo enunciado do exercício, tá? Isso vai ser igual a 1 vezes 2, que é a aceleração. 1 da massa, 2 da aceleração. Correto? Então, ó, 1 vezes 10 vezes 0,6 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. Menos 6 passa para o outro lado positivo, vai ficar 2 mais 6, vai ser igual a 8. 8 é o valor da tração no fio nessa situação aqui, ó, tá? Porém, eu quero saber o que? O valor do peso de B, tá? De que forma? A gente vai fazer novamente a segunda lei de Newton, só que agora no corpo B. Como quem está exercendo maior intensidade de força é o peso de B, visto que o corpo B ele desce, então vai ficar o peso de B menos a tração igual a massa vezes a aceleração, tá? Então a força resultante vai ser peso de B menos a tração. Como a tração a gente já achou, vale 8, massa vale 1 e aceleração vale 2. 1 vezes 2, 2, mais o 8 que estava do outro lado negativo passou para cá positivo. 2 mais 8 igual a 10 newtons. Beleza? Vamos para o próximo. Então agora vamos ver o exercício 2 da página 386. Tá? O enunciado contou uma situação, né? E a gente vai tentar solucionar da seguinte forma. Então, como visto nas aulas, o texto confirma que, para a situação demonstrada, o coeficiente de atrito estático deve ser maior que o dinâmico, tá? Então a gente vai recordar aquela situação que nós vimos em sala de aula, não sei se todos se recordam, do carro quando ele está enguiçado,
Se a gente for tentar fazer com que o carro saia do lugar, ou seja, vamos empurrar o carro, antes dele iniciar o movimento, a gente vai estar aplicando uma força mais intensa do que depois que ele sai do lugar, começa a se movimentar. Ou seja, para ele pegar o embalo, vamos dizer assim, né? Ele tem que sofrer a ação de uma força mais intensa do que depois que ele começa a andar, tá? Ou seja, quando ele está parado, para conseguir tirar o carro do lugar ou qualquer outro móvel, vou ter que aplicar uma força mais intensa do que depois que o móvel começa a andar, apresentar uma aceleração. Por isso que o atrito estático, um dos motivos, né, do atrito estático ser maior que o atrito dinâmico. Então, nesse caso, a resposta seria letra B. Ok? Continuando aí o exercício 1, na página 389, foi apresentada uma situação onde dois alpinistas, um no plano horizontal e o outro no plano inclinado, tá? O alpinista do plano inclinado é o alpinista A, tá? E ele quer saber qual é a força que vai ser aplicada no eixo horizontal do alpinista B, tá? Então, mediante os dados do enunciado, nós temos aqui, ó, o peso do alpinista A, tá? E vamos ter as componentes do peso do alpinista A, que está no plano inclinado. Ou seja, nós já sabemos o peso de A, que vale 100, tá? Queremos saber as componentes no eixo X e no eixo Y. Componente no eixo X vai ser o que? O peso vezes o seno do ângulo. Então eu tenho 100, que é o peso do alpinista A, vezes 0,87, que é o seno do ângulo, tá? Vou achar um valor de igual a 870 newtons. Já na componente do peso no eixo Y, eu vou ter peso vezes cosseno do ângulo. Então vai ser 100, que é o peso, vezes 0,5, que é o cosseno do ângulo. Então teremos PY igual a 500 newtons. Tá? Porém, na componente horizontal, no eixo horizontal, nós temos presente no corpo B a força de atrito. Essa força de atrito vai ser igual ao coeficiente, como nós já vimos, né? Vezes a normal. Tá? Então, o coeficiente, o enunciado informou a gente que vale 0,1 e a normal vai ser igual ao valor de PY, que vale 500 newtons. Tá? Como a normal vale o mesmo valor que o PY, nós vamos substituir aqui. Então vai ficar 0,1 vezes 500, vou ter uma força de atrito igual a 50. Como a força que é mais intensa está sendo aplicada no plano, ou seja, 870 newtons, nós teremos que diminuir esse 870 de 50, que é a força de atrito, para saber a força a ser aplicada no eixo horizontal. Ok? Então teremos como solução 870 menos 50 igual a 820 newtons. Beleza? Agora nós iremos prosseguir com os nossos conteúdos. Então, prosseguindo com os nossos conteúdos, teremos, para finalizar esse bimestre, as forças em trajetórias curvilíneas, tá? Ou seja, nós iremos analisar situações onde um corpo está efetuando um movimento em uma trajetória curva, circular, tá? Ou seja, eu tenho esse corpo aqui, ó, essa bolinha, ela vem se movimentando, percorrendo essa trajetória aqui, ó, tá?
Essa trajetória curva, ela possui um raio, tá? E para que esse movimento ocorra, eu tenho que ter uma força, que é a força tangencial, ou seja, vai fazer com que o corpo mude a sua velocidade, tá? E eu vou ter uma outra força, que é a força centrípeta, tá? Que é a força em direção ao centro da curvatura, tá? Que é o que vai fazer com que o corpo mude a sua direção, ok? Então temos força tangencial, que é o que vai alterar a velocidade desse corpo, por isso nós vamos ter aceleração. E nós vamos ter a força centrípeta, que vai apontar para o centro da trajetória. E em relação a essas duas forças, nós teremos uma força resultante, tá? Essa força resultante é que vai nos fornecer um movimento numa trajetória curvilínea, ok? Como nós já tínhamos visto, força centrípeta ela vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, tá? Movimento circular, nós vimos isso aí. E a força resultante entre essa força centrípeta e a força tangencial, ela vai ser calculada através do teorema de Pitágoras, que é a força resultante ao quadrado, faz o papel da hipotenusa, igual a força centrípeta ao quadrado, que faz o papel de um dos catetos, mais a força tangencial ao quadrado, que faz o papel do outro cateto, tá? Então, essas situações de trajetórias curvilíneas, temos alguns casos especiais que nós vamos ver a partir de agora, tá? O primeiro caso especial é a pista em depressão, um buraco numa pista, uma cratera, tá? Então a pista em depressão, temos um móvel, né? Um carro aqui representado em movimento, ou seja, tem uma velocidade, tá? E quando eu chego no ponto mais baixo dessa depressão, desse buraco, vamos dizer assim, nós temos essa situação aqui, ó. A força peso, sempre apontando para baixo, tá? E a normal perpendicular à superfície.